Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Saquei. Eu sou Liz Grace e hoje vamos falar de um assunto que gera muitas dúvidas aí entre os meus clientes, amigos, familiares, inclusive os seguidores aqui do Saquei. Vamos falar sobre seguro de vida. Mas como eu não sou especialista em seguros, eu trouxe aqui hoje para bater um papo com vocês Juliana Brits, ela que é expert no assunto. E primeiro eu vou pedir a Juliana para se apresentar. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Liz. Bem, eu trabalho na Alta Vista, sou a responsável pela área de seguros e de planejamento sucessório. Trabalho nessa área de planejamento patrimonial e sucessório já há muitos anos e sou uma entusiasta dessa área. Que maravilha. Mas vamos lá, Ju, vamos entender primeiro o que é um seguro de vida, né? Por que é importante para a pessoa ter um seguro? Qual é a função desse produto na vida das pessoas? Certo. Bem, Liz, é o seguinte, o seguro de vida é uma ferramenta muito importante do planejamento financeiro, tá? Imagine que durante o seu acúmulo de riqueza, até você atingir a sua independência financeira, diversos infortúnios podem acontecer nesse caminho. A gente está acumulando o nosso patrimônio, não é uma reta, não é linear esse crescimento, algo pode acontecer no caminho. Diante desse cenário, é importante você ter proteções para a manutenção do padrão de vida da família. Muitas vezes, se acontecer um acidente, como é que você vai manter a família, a escola, as crianças, né? Se no caso, no cenário de filhos. O seguro, uma das ferramentas muito importantes, um dos pontos muito importantes do seguro, Liz, é que ele gera liquidez imediata diante da ausência do pilar financeiro. Ele não passa por inventário, ele é livre de imposto. Então, é uma ferramenta que, se bem está feito um planejamento adequado, ela faz muito sentido no planejamento financeiro. Outro ponto é, diversas famílias que eu atendo, elas não fazem um planejamento sucessório e fica travado. Vários imóveis, vários bens, investimentos, devido à falta de liquidez para pagar o inventário. Então, ou seja, uma vez que você realiza em vida esse planejamento sucessório, você consegue mitigar essas questões de tributo, esses riscos são muito bem avaliados durante todo esse planejamento sucessório. Então, seguro de vida é um dos pilares financeiros, é um dos pilares importantes dentro do planejamento financeiro mesmo. Entendi. E quais são os tipos de seguros assim mais comuns, né? Na verdade, o que é que você trabalha? A gente costuma ver ali aquele seguro que é vendido no banco, que a pessoa paga por um período, aí se morrer, recebe, se morrer de acidente, por exemplo, recebe, os filhos recebem, se não recebe. Quais são os tipos de seguros que você trabalha? Tá. Então, existem duas modalidades de seguro. É o seguro de vida tradicional, que é o seguro de repartição simples, e o seguro de vida que faz o congelamento da sua saúde. O seguro de vida tradicional é o seguro que você comentou, de banco. Esses seguros, eles não fazem uma análise prévia da sua saúde, e eles têm normalmente uma renovação anual. Logo, você tem um reajuste etarial, ou seja, todo ano esse seguro vai ficando mais caro. Porque você, no ato da contratação, você não fez uma análise prévia da saúde diferente do outro tipo de seguro. Que esse outro tipo de seguro, no ato da contratação, você faz exames de sangue, exames de urina, para congelar a sua saúde no ato da contratação. Com isso, o seguro ele só vai ter o reajuste, ele não vai ter o reajuste etarial. Você consegue congelar de modo vitalício o seu risco. E esse tipo de seguro não corre o risco de chegar num determinado período, a seguradora vai falar assim, olha, não quero mais você aqui na seguradora em função de você ter tido um câncer, por exemplo, que o seu risco aumentou. Esses são os tipos de seguro. Dentro dos tipos de seguro existem as coberturas. Então, existe a cobertura de invalidez, cobertura de morte acidental,
cobertura de diagnóstico de doença grave. Por exemplo, se ficou afastado por um período que é o de área de afastamento temporário. Então, para cada objetivo, tem um tipo de cobertura, mas dentro dos tipos de seguro, é o seguro de vida tradicional e o seguro que faz esse congelamento de risco. Isso tem as coberturas. Não sei se eu fui clara aqui na minha explicação. Não, foi clara sim. E se algum telespectador tiver com dúvida, pode mandar aqui embaixo nos comentários, que depois eu mando pra Juliana e ela responde pra gente. Claro. Mas, continuando o nosso bate-papo aqui, eu tenho um cliente que fala assim, eu já tenho uma previdência, então não preciso de seguro. Mas uma coisa anula a outra? Não, são ferramentas complementares e que dentro do planejamento financeiro, o seguro, a previdência, o objetivo é você aporta todo mês um valor para que ao longo do tempo, na sua aposentadoria, por exemplo, você vai ter uma reserva e poder fazer face, poder utilizar esse valor para a sua aposentadoria, transformar isso em renda mensal. Existem diversos planos. O seguro de vida, não, você aporta um valor por mês, contrata um seguro e que se diante de um cenário de sinistro, uma invalidez ou a morte, o beneficiário receberá a indenização integral ou na invalidez recebe em vida. Então, fazendo um exemplo simples, pagou lá para um seguro R$100 por mês para uma indenização de 500 mil, por exemplo, se você vier a falecer no dia seguinte, depois que você pagou R$100 por mês, o beneficiário receberá os 500 mil, diferente de uma previdência. Uma previdência você paga R$100 por mês, se acontecer algo contigo, você não vai ter o valor da indenização, só o valor que você aportou na previdência. E são ferramentas complementares, né, que o principal objetivo da previdência é para sua aposentadoria. Você vai acumulando a reserva, vai aportando todo mês para ter uma reserva para depois transformar em renda, nesse caso. E Juliana, o que é que você leva em consideração para elaborar, né, um seguro? Uma pessoa te fala assim, Juliana, eu tenho interesse de contratar um seguro de vida. O que é que você precisa de informação? O que é que como é que você monta esse seguro? A gente pode fazer uma simulação aqui. Então, eu utilizo sempre, eu avalio a situação da família, a idade, se é casado, se tem filhos, o padrão de vida, os gastos mensais da família. Inclusive, eu fiz uma simulação com um perfil, até para vocês terem uma ideia de como é que eu faço análise para avaliar qual a necessidade de cobertura para cada família. Então, necessidade de morte, necessidade de invalidez. Vou pegar aqui, se você permite, vou replicar a tela. Eu fiz aqui um homem, 35 anos, médico, casado com um filho. Ele tem uma renda mensal de R$6 mil, umas despesas mensais algo em torno de 4 mil, e ele consegue poupar todo mês R$2 mil. Coloquei que ele tem guardado já de investimentos, né? Já tem um valor de investimentos de R$100 mil, e ele tem o objetivo de se aposentar aos 60 anos. E o objetivo da independência dele financeira é R$1 milhão. Ou seja, aqui, para calcular esse R$1 milhão, eu não vou entrar tanto nos detalhes, porque aí teria que considerar juro real, etc. Aqui eu coloquei um número só para a gente começar a ter ideias de valores, tá, Lisa? Acho que aqui é só para ilustrar mesmo como é que é o caso. Então, diante desse cenário, o que eu tenho? Você concorda que até o atingimento da independência financeira desse médico, eu tenho um período de risco. Certo. Dos 35 anos até os 60 anos, é o período de acúmulo de riqueza dessa família para atingimento da independência financeira. Ou seja, eu tenho um gap aqui até a independência financeira dele. Logo, se acontecer algo, vamos supor, ele está com 35, se acontecer algo aqui no meio do caminho, sei lá, teve uma invalidez, ou mesmo veio a óbito, né? Aconteceu um acidente, veio a óbito, ou seja, como é que fica essa família? A esposa e o filho não vão ter o valor suficiente para a manutenção do padrão de vida que eles têm hoje. Então, a ideia é você ter uma proteção durante esse período de risco. Tá? Então, eu começo a desenhar esses tipos de cenário junto com o cliente. Tá? Então, aqui eu fiz o quê?
eu coloquei um exemplo de uma cobertura, que seria a cobertura de morte, qualquer causa, e essa linha aqui chamada vida inteira. O que é essa cobertura? Quando a gente pensa em contratação de um seguro de vida, dentro desse período de risco que eu comentei com vocês, antes desse período de risco é um valor, só que eu tenho que pensar também no inventário. Então, ponto 1 para a contratação do seguro aconteceu a ausência do pilar financeiro da casa, a família tem que ter a liquidez, o valor necessário para pagamento do inventário. O pagamento do inventário normalmente gira em torno de 15%, com os custos de TCMD, cartório, as custas de advogado, calculo em torno de uns 15%. Esse valor que eu coloquei aqui de 150 mil reais seria o valor em cima do que nós almejamos como independência financeira. Então, eu já estou calculando o valor em cima dessa minha projeção futura. Então, ou seja, eu vou contratar um seguro de modo vitalício, que você consegue, esse seguro, ele tem o congelamento do risco. Lembra que eu tinha comentado contigo sobre a questão dos tipos de seguro de vida tradicional e seguro de vida que congela o risco? Então, eu contrato um seguro de modo vitalício para pagamento do inventário. Então, aqui eu já estou fazendo uma projeção da família. Esse seguro aqui seria a contratação de um seguro de morte qualquer causa, só que é um seguro como se fosse um aluguel, tá? Ou seja, durante aquele período meu de risco, né, que é esse daqui, ó, esse meu período de risco, eu preciso de um valor necessário para a cobertura. Porque quando atingir o valor aqui, eu não preciso de mais 1 milhão, eu já tenho aqui o valor que eu quero. Então, eu contrato um seguro para esse período de risco. Então, seria, durante esses 30 anos, é um seguro temporário, eu tenho o direito de usar esse seguro. Passados 30 ou 20 anos, o período que eu contratei o seguro termina, tá? Mas eu fiquei protegido durante esse período de risco da minha casa, da família, entendeu? Tá fazendo sentido para você? Tá, essa minha lógica? Tá tudo bem claro. Aqui, e aí, tanto que aí a somatória desse valor seria exatamente o valor necessário durante o período de risco e aqui a 150 mil de modo vitalício. Tá? Então, começo a analisar aqui. A contratação importante sempre que eu digo é um seguro de vida para uso em vida, né? Não é seguro de vida só para a morte, que é um caso de um cenário de uma invalidez. Esse médico, por exemplo, se ele sofrer um acidente e ele for cirurgião e tiver, por exemplo, algum tipo de invalidez parcial das mãos, como é que ele vai operar? Ou seja, ele vai deixar de gerar renda. Então, ele recebe um capital em função dessa invalidez que aconteceu com ele. Então, seria o valor aproximadamente ali de 900 mil reais que eu calculei. Tá? Existe uma outra cobertura também que algumas seguradoras oferecem, que é o diagnóstico de doença grave. Existem algumas doenças graves que no diagnóstico, exemplo, um câncer, ou você teve um AVC, foi diagnosticado, você aciona a seguradora para receber esse valor em vida também. Então, invalidez e doença grave você recebe em vida. O valor de 144 mil reais, o que é? Vamos supor que a gente coloca sempre 24 meses o valor do salário da pessoa. Por quê? A gente calcula que seria como se fosse um adicional em função, um valor que ela recebe a mais em função de um tratamento de câncer, por exemplo. Ela ficou afastada tratando um câncer. O período de tratamento, melhor falando, seria algo em torno de 24 meses. Então, a gente calcula como o valor que ela precisaria para manter o padrão de vida dela. Diante desse diagnóstico de doença grave, ela vai receber uma indenização para manter o padrão de vida, para pagar medicamentos, fazer um tratamento melhor, entendeu? Independente do plano de saúde, tá? Isso aqui é um benefício adicional. Por exemplo, o médico, é muito comum autônomos, né? Médico, por exemplo, é autônomo, mas outras pessoas que não são CLTs e dependem, por exemplo, se fica afastado do trabalho. Existe uma cobertura que é de incapacidade temporária. O período que eu fiquei afastado, eu recebo o valor do meu salário
para manutenção do padrão de vida da família. Existe também o de internação, que normalmente é que eu coloquei, ó, R$6.000 de incapacidade ou R$200 por dia no caso de uma internação. Então, peguei Covid, né, que estamos aqui no cenário de Covid, fiquei lá 15 dias internado, eu recebo lá R$200 por dia pelo fato de eu ter ficado internado, tá? Existe também a cobertura de assistência funeral, que essa daqui eu acho que faz muito sentido, que nesses momentos tão difíceis e complicados, uma empresa que vai cuidar de todo o processo, todas as questões da assistência funeral para a família é muito válido. Esse combo, posso falar assim, dessas 5 coberturas, que a família ficaria bem assistida diante de um cenário de risco, que ela teria cobertura para pagamento de inventário, pagamento durante o período de risco dela, um cenário de invalidez, doença grave, incapacidade, assistência funeral, fica algo em torno de 5% da renda desse médico aqui que nós colocamos como exemplo. Então, algo em torno de R$300, tá? Entendi. Então, esse médico aí da nossa simulação, se ele quiser contratar esse seguro, ele vai ter essa mensalidade ali em torno de R$300, que é 5% do salário dele, que é 6.000, e vai ter direito a todos esses benefícios. É isso? Exato. Maravilha, Juliana, maravilha. Acho que ficou tudo muito claro, viu, Ju? Muito obrigada. Tem alguma coisa a mais que você queira esclarecer? Não, eu estou à disposição, caso vocês precisem de algo, tenham alguma dúvida, pode passar o meu e-mail que eu respondo, não tem nenhum problema. A nossa empresa também é bem imparcial na questão das opções e alternativas que nós temos de seguradoras, então o objetivo aqui é mostrar que o seguro de vida é uma ferramenta muito importante mesmo dentro do planejamento financeiro. Então, que é fundamental olhar de uma maneira bem cautelosa, escolher o produto correto e fazer uma análise prévia antes da contratação do seguro. Não compre simplesmente um seguro sem analisar cada cobertura, né? Acho que é sempre importante isso. Com certeza. Obrigada, Juliana. Estamos aqui. Obrigada. Qualquer dúvida. E vocês, os telespectadores que estão assistindo aí, se tiverem dúvida, aqui na descrição do vídeo tem também todos os meus contatos. Vou deixar também o contato da Juliana, que a gente está aqui para exatamente te ajudar nesse quesito. Sacou? Eu já saquei.